E aí galera, beleza? Meu nome é Wagner Matheus e seja bem-vindo à primeira aula sobre harmonia e improvisação para guitarra. Fazer um solo, improvisar ou saber quais acordes podem estar no tom daquela música, ou saber montar um acorde ou fazer o mesmo acorde de um jeito diferente, ou até mesmo saber quais notas ou quais acordes podem estar naquela música que você está tentando tirar de ouvido. Tudo isso nós conseguimos quando entendemos o funcionamento do estudo da harmonia e da improvisação. E a base para conseguir fazer tudo isso é o estudo dos intervalos. Essa é a base para a gente entender como é que funciona o conceito de harmonia e improvisação. Porém, muitas pessoas acabam deixando de lado esse estudo. Bom, intervalo é a diferença de altura, ou seja, a diferença de afinação entre duas notas. O intervalo ele pode ser melódico ou harmônico. Melódico quando a gente toca uma nota de cada vez. Harmônico quando a gente toca as duas notas ao mesmo tempo. O intervalo pode ser ascendente, quando a primeira nota é mais grave do que a segunda. Ou ele pode ser descendente, quando a primeira nota é mais aguda do que a segunda. Esse intervalo ele pode ser simples, né, quando as notas estão dentro da mesma oitava. Ou ele pode ser composto, quando a segunda nota vai ultrapassar uma oitava, né? Para o estudo de harmonia, inicialmente a gente vai pensar apenas que os intervalos são ascendentes, então eles sempre vão ser ascendentes, e eles sempre vão ser harmônicos. Isso vai facilitar o entendimento dos assuntos que vêm pela frente. Nós vamos classificar esses intervalos de duas maneiras. Primeiro, quantas notas a gente tem dentro desse intervalo, então de forma quantitativa. E quantos tons e semitons tem dentro desse intervalo, de forma qualitativa. Bom, a primeira coisa que a gente vai entender é como fazer isso de forma quantitativa, né, que eu chamo de nomear os intervalos. Então, se a gente pensar que a nota Dó é a nossa primeira nota, a nota Ré vai ser a segunda, a nota Mi vai ser a terça, nota Fá quarta, nota Sol quinta, nota Lá sexta, nota Si sétima e nota Dó oitava. Alguns exemplos pensando em outras notas como tônica. Se eu pegar a nota Ré, a minha nota Lá é uma quinta. Porque entre a nota Ré e a nota Lá eu tenho 5 notas. Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Se eu pensar na nota Sol e na nota Si, eu tenho uma terça. Sol, Lá, Si. 3 notas. Agora imagina a seguinte situação. Eu posso ter o intervalo Dó, Sol, que é uma quinta. Dó, Sol bemol, que também é uma quinta. E Dó, Sol sustenido, que também é uma quinta. Para eu poder classificar esses intervalos, aí a gente vai fazer a contagem de quantos tons e quantos semitons tem entre essas duas notas. A partir daí a gente pode diferenciar e classificar de uma forma mais precisa esses intervalos. Composição dos intervalos. Quando os intervalos forem quartas, quintas ou oitavas, esses intervalos eles vão ser justos. Os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima serão intervalos maiores ou menores. Bom, seguindo essa tabelinha, a gente vai ter uma variação tanto nos intervalos justos quanto nos maiores e nos menores. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um intervalo justo, mas ele foi alterado meio tom para baixo, quer dizer que esse intervalo ele foi diminuído. Então ele é um intervalo diminuto. Então se eu tenho Dó, Sol, quinta justa, se eu tenho Dó, Sol bemol, eu tenho uma quinta diminuta. Se o intervalo justo ele é alterado meio tom acima, ou seja, ele foi aumentado, esse intervalo vai ser uma quinta aumentada. Dó, Sol sustenido. Quando se trata de segundas, terças, sextas e sétimas, nós teremos
os intervalos maiores. Por exemplo, se eu pegar Dó, Lá, eu tenho uma sexta maior. Se eu pegar Dó, Lá bemol, eu tenho uma sexta menor. Se eu pegar Dó, Lá sustenido, eu tenho uma sexta aumentada. Ou se eu pegar Dó, Lá dobrado bemol, vai ser uma sexta diminuta. A partir de agora, a gente vai começar a encontrar alguns intervalos enarmônicos. Isso quer dizer o quê? Que os intervalos vão ter nomes diferentes, mas a mesma sonoridade. Então, se eu tenho um intervalo, que na minha partitura está escrito lá, Dó, Sol sustenido, eu tenho uma quinta aumentada, que seria a mesma coisa, né? Vai ter a mesma sonoridade do que uma sexta menor, que é um Dó, Lá bemol. Lá bemol e Sol sustenido tem a mesma sonoridade. Então esses são intervalos enarmônicos e a gente vai encontrar bastante isso no decorrer das aulas, tá ok? Bom, a gente pensando que a tônica é uma nota Dó, eu vou ter os seguintes intervalos seguindo essa tabelinha aí. Se eu tenho Dó, Dó, né? Se eu fizer isso aqui, ó, Dó, Dó, eu tenho um intervalo uníssono, porque não tem diferença de afinação entre eles, não tem diferença de altura. Se eu tocar Dó, Ré bemol, eu tenho uma segunda menor. Dó, Ré, segunda maior. Dó, Mi bemol, terça menor. Dó, Mi, terça maior. Dó, Fá, quarta justa. Se eu pensar Dó, Fá sustenido, eu tenho uma quarta aumentada. Se eu pensar que era um Sol bemol aqui, eu tenho quinta diminuta. Esse intervalo é um intervalo super importante no estudo da harmonia. Por isso ele tem um nome específico, de trítono. Tá? Então o trítono pode ser uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta, porque são intervalos enarmônicos. Continuando a tabelinha, eu tenho Dó, Sol, quinta justa. Dó, Lá bemol, sexta menor. Dó, Lá, sexta maior. Dó, Si bemol, sétima menor. Dó, Si natural, sétima maior. E Dó, Dó, oitava. É super importante que você entenda no papel como é que funcionam esses intervalos, saber certinho como classificá-los, para que você consiga ter um raciocínio mais ágil lá na frente quando a gente for estudar outros elementos. Então por isso eu estou disponibilizando em algum lugar aqui desse vídeo, vai ter um link para você clicar, que vai ter a folhinha de exercícios para você responder quais são os intervalos gerados por duas notas. Beleza? Uma coisa que eu percebo nos meus alunos quando a gente vai estudar intervalos é que eles não enxergam muito a aplicação prática disso antes de chegar nos estudos dos acordes e tudo mais. Porém, principalmente no repertório guitarrístico, a gente vai usar muito essa ideia de intervalos para montar os acordes, para fazer os power chords, quando a gente quer uma sonoridade mais agressiva na guitarra, e para fazer os duetos, né, que também é chamado de double stops. Então, seguindo essa tabelinha, vamos entender como é que a gente vai achar esses intervalos na guitarra. Como a distância de afinação entre as cordas da guitarra é padrão, a distância entre esses intervalos no braço do instrumento também vai ser padrão. Então vamos pegar a nota Sol na casa 3 da sexta corda como exemplo. Então eu vou ter a nota Sol aqui e vou ter a oitava, duas cordas para baixo, na corda 4, duas casas para frente. A mesma coisa vai acontecer se eu pensar na nota Dó aqui da quinta corda. Quando eu chego na quarta corda, pegando a nota Fá aqui, para eu achar a oitava, eu pulo uma corda, mas pulo duas casas. Quando eu chego na nota Si bemol aqui da corda 3, eu também vou pular duas casas. Pulo uma corda e duas casas.
Então, ter a consciência de onde estão as oitavas do braço do instrumento já vai te dar uma preparação para daqui a pouquinho a gente montar os power chords, mas você vai ter na mão as oitavas, que é um artifício que a gente usa muito em solos, né? Então a gente consegue dar um pouco mais de corpo para a melodia que a gente faria com uma nota só. Seguindo a tabelinha, agora a gente vai encontrar as quintas justas. Então, pegando a mesma nota Sol da corda 6, vou achar a quinta justa, uma corda para baixo, duas casas para frente. Se eu toco as duas ao mesmo tempo, eu já começo a ter meus power chords, né? Quem toca rock usa muito isso aqui. Continuando a ideia, eu vou ter a nota Dó na quinta corda e a nota Sol na corda 4, uma casa para baixo, pulando uma casa. Pegando a nota Fá da corda 4, pegando a nota Si bemol e pegando a nota Ré da corda 2. Então, tendo esses intervalos em mente, você já começa a enxergar melhor o braço do instrumento. Agora a gente vai ver os intervalos de terça maior e terça menor. Então, o intervalo de terça menor, ele sempre vai estar uma casa atrás do intervalo de terça maior. Então, se eu pegar aqui a nota Sol, da sexta corda, eu tenho a terça maior, uma corda para baixo, uma casa para trás. A terça menor, mais uma casa para trás. Com a nota Dó, terça maior, terça menor. Com a nota Fá. Com a nota Si bemol, terça maior, terça menor. Com a nota Ré, terça maior, terça menor. Com esses intervalos de terça, a gente já começa a utilizar os double stops, que você vai usar muito na country music, no blues e até mesmo no sertanejo, né? Sétimas maiores e sétimas menores. Então, começando aqui pela nota Sol. Vou ter a sétima maior, uma casa atrás da oitava, né? Então, pulo uma corda e coloco na casa seguinte. E sétima menor, uma casa para trás. Pensando na nota Dó. Pensando na nota Fá como tônica. Pensando na nota Si bemol. Então, uma dica para enxergar melhor os intervalos de sétima é pensando descendente, né? A sétima maior sempre vai estar meio tom atrás da oitava e a sétima menor um tom inteiro atrás da oitava. As quartas justas. Pensando aqui na nota Sol, eu vou encontrar a nota Dó logo abaixo da nota Sol. Pensando na nota Dó, nota Fá, nota Si bemol e na nota Ré. Então, utilizando quartas e terças com os double stops, a gente já tem muito da linguagem do blues aí, né? Sextas maiores e sextas menores. Então, pensando na nota Sol, eu tenho a nota Sol e a sexta maior, a nota Mi, pulando uma corda, uma casa para trás. Sexta menor. Pensando na nota Dó. Pensando na nota Fá. Pensando na nota Si bemol. Esses
intervalos de sexta também vão ser bem usados. Segundas maiores e segundas menores. A partir daí a gente vai encontrar na mesma corda, né? Porque a segunda maior está um tom acima da tônica e a segunda menor meio tom acima. Então pensando na nota Sol, segunda maior, segunda menor. Pensando na nota Dó, segunda maior, segunda menor. Pensando na nota Fá, segunda maior, segunda menor. Si bemol, nota Ré e nota Sol da primeira corda. Tendo esses desenhos dos intervalos em mente, a gente tem duas grandes vantagens para estudar esse assunto. A primeira é que quando a gente tiver dúvida de fazer a conta do intervalo de cabeça, a gente pode utilizar o braço da guitarra para poder achar esses intervalos. E à medida que a gente vai utilizando mais e mais esses intervalos, a gente vai decorando e chega o ponto de nem precisar mais fazer conta. A segunda vantagem, que é a que eu acho mais legal, é que você começa a entender a sonoridade de cada intervalo para poder aplicar isso nos seus solos ou nos seus arranjos. Um exemplo da aplicação disso é um arranjo que eu fiz para a introdução da música Easy, na versão da banda Faith No More, porque eu toco em trio, então não tenho pianista para fazer a introdução. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários e a gente se vê na aula número 2. Até lá!